Meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês. Segunda derrota do Barcelona no Campeonato Espanhol, terceira na temporada, e dessa vez eu acho que uma derrota que não deixa dúvidas, né? A Real Sociedad venceu o Barcelona, mereceu vencer. E por que talvez as outras duas não? Contra o Mónaco, o Barcelona teve um jogador expulso com 10 minutos de primeiro tempo, condicionou muito o jogo, e contra o Osasuna, o Barcelona com o elenco desfalcado, poupou 5 jogadores, então é claro que fica muito difícil analisar uma derrota com Gerard Martins, Sérgio Domingues e os outros jogadores que estavam em campo, porque era muito longe do Barcelona minimamente ideal ou minimamente mesclado. Contra a Real Sociedad, não. O que teve de diferente é um Barcelona sem o Lamine Yamal. E fez toda a diferença não ter o Lamine Yamal. Pela forma do Barcelona atacar, pelas mudanças que o Hans Flick precisou fazer no time, da forma de jogar, até acho que ele tentou mudar pouco, e pela forma da Real Sociedad defender. Principalmente. A gente tem como, acho que grande referência disso, o fato do Robert Lewandowski não ter finalizado nenhuma vez. A gente está falando de um time que chegou com uma média de gols para esse jogo de quase 3,5 na temporada, ainda tem uma média de gols superior a 3, e que o camisa 9 não conseguiu finalizar. Vou falar sobre o gol anulado do Robert Lewandowski já. Sobre a ausência do Lamine Yamal, um problema que ele já... dores musculares, né? Assim, um desgaste muscular que ele já teve contra o Estrela Vermelha no meio de semana, e tentou se recuperar e tal, chegou a viajar e minutos antes do jogo ele foi cortado para não arriscar. Vem data FIFA, está convocado com a seleção espanhola. As seleções normalmente têm um cuidado diferente dos jogadores do que os clubes têm, então o Barcelona preferiu não arriscar com o Lamine. Eu acho correto não arriscar. O que eu não acho correto é que nos 2 últimos jogos que o Hans Flick pôde fazer rotações e nenhuma das vezes o Lamine foi escolhido. 17 anos, não tem que descansar mesmo e tal. Cara, com 17 anos o jogador tá com o corpo em formação ainda. Então acho que é bem normal que ele tenha assim que descansar. E contra o Estrela Vermelha, já que contra o Espanhol o jogo ficou meio esquisito depois do 3-1, e ele só tirou um atacante, que foi o Rafinha, no minuto 85, eu teria tirado os 3 atacantes de campo na partida contra o Estrela Vermelha. Sem o Lamine, o Rafinha, o normal era que voltasse para a direita e que entrasse o Firmino pela esquerda. Não foi o que o Hans Flick fez. Ele manteve o Rafinha jogando na esquerda boa parte do jogo. Só no finalzinho, já nas últimas mudanças, o Rafinha foi jogar na ponta direita. E faltava, na minha visão ali, um canhoto do lado direito do ataque para tentar jogada de 1 contra 1, individual, para puxar para dentro. Teve até uma boa assim do Rafinha no segundo tempo. Ele acabou dando um toque a mais na bola e na hora de finalizar estava fechado, teve que fazer um passe para trás, mas faltou o Lamine Yamal para fazer esse tipo de jogada, e eu acho que o Firmino ali rendeu muito pouco, porque um destro de pé direito por ali normalmente leva para a linha de fundo. O Firmino não tem isso como característica, e eu também não gostei, é uma coisa que eu não gosto normalmente, que eu acho que não combina, que é o Pedri, para esse tipo de jogo, que vai ser muito de ida e volta, jogar como o meia atrás dos atacantes, jogar como 10, né, no 4-2-3-1, porque ele não tem velocidade quando o Barcelona precisa atacar por dentro. O Barcelona precisa correr, ele precisa ser lançado. Umas 2 ou 3 jogadas que o Pedri precisou ser lançado e que ele, por falta de velocidade de corpo, foi atropelado pela defesa da Real Sociedad. Eu gosto mais do Pedri, mais na base da jogada, do lado do Marc Casador, como um segundo volante, ou em jogos que o Barcelona vai ter pouco espaço, que o adversário vai se fechar muito perto do gol, aí sim o Pedri mais perto dos atacantes. Em jogos que o Barça muitas vezes vai transicionar, né? Vai fazer ida e volta e tal, eu preferia, por exemplo, o Firmino por ali, porque o Firmino tem muito bem essa característica de entrar em velocidade, com força, é mais corpulento também do que o Pedri para proteger a bola em uma corrida, do que faz o meio-campista canário do Barcelona, porque nasceu nas Ilhas Canárias. Então, é lógico que o Hans Flick sabe mais do que eu, tem mais informações e melhores informações, entende muito mais de futebol do que eu, mas eu normalmente não gosto de que neste perfil de jogo o Pedri jogue por ali. Isso de cara, assim, da escalação, né? O jogo da Real Sociedad é muito bom, vai melhorando à medida que os minutos vão passando. O Barcelona acho que começa bem, ocupando bem o campo de ataque, levando algum perigo. A Real Sociedad depois começa a marcar melhor, começa a contra-atacar, começa a chegar com perigo, faz o seu gol. No segundo tempo começa o segundo tempo muito bem em cima do Barcelona, e no final já se fecha muito bem também para não permitir nada ao Barça. Então o Barcelona perdeu, e eu acho que teve coisas do Barcelona nessa derrota, mas eu sempre acho que do outro lado um time venceu e a Real Sociedad fez muito mérito para vencer. Chegou para esse jogo contra o Barcelona, vejam só vocês, como o pior mandante do campeonato. Só tinha ganhado do Valência, tinha perdido 4 de 6 jogos em casa, e foi ganhar do Barcelona, e foi ganhar com total mérito e justiça.
O jogo podia ter mudado aos 13 minutos com o gol do Robert Lewandowski. É marcado um impedimento e eu sei que está muito polêmico esse impedimento do Lewandowski. E talvez até tenha um errado. Quando você tem esse impedimento semiautomático, a chance de erro é muito pequena. E eu vou falar onde é que está a polêmica, né? Na hora que a bola sai do pé do Frenkie de Jong, tem uma imagem que mostra o pé do Lewandowski atrás do pé do defensor. E depois, no tira-teima, mostra ali o grafismo que o pé do Lewandowski está, cara, um dedo à frente. Se está um pouquinho à frente, é impedimento. O Barcelona foi beneficiado, entre aspas, né? Assim, esta maravilhosa ferramenta fez com que o Barcelona tivesse gols anulados em contra seu, né? Assim, que o adversário ele marcaria ao Barcelona e gols anulados que permitiram que o Barcelona seguisse o jogo à frente no placar ou com o placar inalterado. Dessa vez, a moeda caiu para o outro lado e foi marcar o impedimento do Lewandowski. A polêmica é se esse pé realmente estava à frente ou não. O que eu interpreto, porque eu não vou acreditar que estão fazendo de má vontade, não sei o que, para prejudicar o Barça, é que nesta foto que mostra a bola saindo do pé do De Jong e o pé do Lewandowski atrás do pé do defensor, o último ponto de contato do pé do De Jong com a bola não é ali. Né? Porque quando você chuta uma bola, tem um impacto até a bola sair do seu pé. E talvez naquela foto, cara, seja 2 centésimos de segundo, 1 centésimo de segundo, que depois, neste tipo de tira-teima do VAR semiautomático, é capaz de, se precisar, quando acabou o contato do pé com a bola, e neste momento que acabou o contato do pé com a bola, o pé do Lewandowski já estaria um dedinho à frente, impedimento marcado, e gol anulado do Barcelona. É assim que eu vejo o gol anulado. Eu sei que é polêmico pela imagem, mas eu estou tentando entender e interpretar uma ferramenta que eu não sei se é infalível ou não, mas que me parece bastante fiável e que eu acho que foi isso que aconteceu. Gol da Real Sociedad é um ataque muito rápido, né? Numa saída do Barcelona, um rebote e a bola cai no pé do Geraldo Becker, com a defesa do Barcelona toda aberta, os laterais muito abertos para receber na frente e tal, enfim, não chega a ser um bate-rebate, mas é uma recuperação muito rápida e o Barcelona, como usa a defesa muito avançada, os laterais longe dos zagueiros para começar as jogadas, para construir. Isso pode acontecer, então o que não pode acontecer é a bola ali cair no pé de um jogador da Real Sociedad que não tem uma falta, não tem uma pressão no passe. Faz 1-0 a Real Sociedad, que podia ter feito 2-0 no primeiro tempo com o Oyarzabal, que perde um gol, mais uma chegada do Geraldo Becker pela esquerda e o cruzamento para o Oyarzabal perdeu o gol. Muito bom jogo do Kubo, né? Muito bom jogo do Zubimendi também, esses pilares da Real Sociedad que não vinham jogando tão bem. O Kubo acho que sempre está jogando bem, mas Zubeldia na defesa, o Zubimendi e o Kubo jogaram muito bem, o Geraldo Becker também jogou muito bem enquanto aguentou, né? Foi substituído praticamente todo o ataque da Real Sociedad no segundo tempo por cansaço e, enfim, fizeram um grande jogo. Por que faltou o Lamine Yamal? E por que eu acho que fez muita diferença? Eu falei aqui no início sobre essa questão da escalação do Barcelona e do Rafinha ter jogado sempre na esquerda e do Firmino na direita, que eu achei que não funcionou e tal. Tem um outro ponto que eu acho muito importante, que eu já tinha falado aqui algumas vezes. O Lamine Yamal é praticamente o único jogador do Barcelona capaz de driblar em ataques estáticos. Quando o adversário está todo postado atrás, o Lamine Yamal é capaz de um drible, né, no espaço curto, desmontar uma defesa adversária, dar assistências e puxar em diagonal para finalizar. Rafinha, Firmino, Dani Olmo tem outro tipo de Pedri, outras habilidades, outras maneiras de vencer a defesa adversária, mas não esse drible quando o adversário está todo fechado. E sem o Lamine Yamal, o que a Real Sociedad fez muito bem foi se fechar toda por dentro, não deixar que o Barcelona trocasse passes para atrair ela por dentro e para gerar deslocamento dos jogadores, bolas nas costas da defesa. A altura da defesa da Real Sociedad também foi muito boa. Ela não se fechou toda na sua área, a não ser no finalzinho do jogo, que estava realmente sendo muito pressionada. Não se fechou toda dentro da sua área e nem marcou muito alto, então nem permitiu muitos lançamentos e nem ficou muito atrás para permitir cruzamentos e jogadas de entrada de área. Ficou ali na intermediária muito bem. E sem o Barcelona ter um driblador, fechava por dentro, dava os lados do campo para o Barcelona, sem 1 contra 1. Os jogadores do Barcelona recebiam meio de lado, de costas, não tinham muito o que fazer por ali. E os ataques do Barça passaram a ser muito pouco perigosos no momento que a Real Sociedad se fechou. No momento que o jogo teve um ritmo muito alto por muito tempo de lá e cá, eu acho que faltou
jogador do Barcelona para sair da pressão, para girar corpo, coisa que o Lamine Yamal faz, para fazer tabela, para dar passe em profundidade para Rafinha, para Lewandowski, enfim. Essas coisas que a gente viu, o Lamine Yamal é o líder de assistências em La Liga, não é por acaso, por conta disso. E ele fez muita falta. A gente já vem falando aqui há algum tempo, existe uma diferença muito grande dos titulares do ataque para os reservas do Barcelona. Não tem um outro canhoto driblador para jogar pela direita no Barça. Tem o Rafinha, que não é um driblador, que faz outras coisas, muitos deslocamentos, velocidade, muita intensidade, mas ele não tem essa característica. Ele próprio já falou isso numa entrevista pra gente, de fazer essas jogadas de 1 contra 1 como o Lamine tem. É uma coisa muito rara mesmo, é uma jogada difícil. O Lamine Yamal tem muito mérito de já ter isso aos 17 anos, e é o único do elenco, especialmente canhoto pela direita, que consegue fazer isso. Uma amostra de como que a Real se defendeu muito bem e que o Barcelona atacou mal, que não conseguiu gerar, é o que eu tinha falado, que o Lewandowski não atacou. E mais do que isso, o mapa de onde os jogadores estiveram mais em campo, onde eles participaram mais do jogo, o Lewandowski, se a gente for olhar, ele participou mais do jogo, ele só jogou com a bola mais à frente do que os dois zagueiros do Barcelona, o 5 e o 2, o Íñigo Martínez e o Pau Cubarsí. Se a gente olha para o mapa de posicionamento médio dos jogadores com a bola, a gente vê o Rafinha como mais avançado, o Firmino, o Pedri, depois praticamente na mesma altura Marc Casador e Frenkie de Jong, e o Lewandowski atrás dos dois volantes, porque perto dos zagueiros da Real Sociedad ele ficou completamente encaixotado, porque não tinha esse espaço, porque a Real fechou muito por dentro, não conseguiu jogar por ali, e os cruzamentos depois do Barcelona foram muito bem defendidos pela Real Sociedad. Termina sem finalizar o Robert Lewandowski, e só conseguiu tocar na bola muito atrás. Muito mérito da Real Sociedad, pegou o Barcelona, a Real pegou o Barcelona. E a ausência do Lamine Yamal mostra também como, quando um desses falhar, quando um desses não estiver, isso vai acontecer mais vezes durante a temporada é longuíssima para o Barça e para todo mundo, esse time pode ter problemas. Tem ainda 6 pontos de vantagem para o Real Madrid, um jogo a mais, e a vantagem do confronto direto, né? Então, assim, mesmo que o Real Madrid vença esse confronto com o Valência, que sabe-se lá quanto que vai acontecer ainda, o Barcelona ficaria 3 pontos à frente, o que representam 2 jogos, porque se empatarem em número de pontos pelo Barça ter vencido o confronto direto por 4-0, o Barcelona tem vantagem, a não ser que o Real Madrid venha aqui no segundo turno no Camp Nou e faça 5-0, 6-0 no Barcelona, passaria a ter a vantagem do confronto direto, ou seja, claro que tem campeonato pela frente, a gente tem o quê? 15 rodadas disputadas? Que rodada que vai ser? A gente tem mais de 20 rodadas pela frente ainda. É lógico que tem liga pela frente, a vantagem do que o Barcelona construiu é boa, o Real Madrid tem desfalques agora também, muita coisa vai acontecer, mas é uma boa vantagem que o Barcelona tem. Derrotas são normais de acontecer, a Real Sociedad no seu estádio normalmente é muito difícil. A questão é, pegaram o Barça. A partir de agora é trabalhar para não pegarem de novo e para conseguir suprir a ausência desses atacantes que são tão bons e que fazem tão falta quando não estão em campo. Tá falado, meu povo? É isso daqui, de Real Sociedad 1, Barcelona 0. Bom restinho de domingo para vocês. Uma boa semana cheia de muito juízo para todo mundo até a sexta-feira, quando a gente muda completamente de ideia. Valeu, gente. Até mais.